associadas ao excesso de peso, ao baixo consumo de verduras e frutas e ao sedentarismo. A mesma pesquisa mostrou que 46% dos adultos no Brasil são inativos. Se você se encaixa no grupo dos sedentários, há várias coisas que podem ser feitas para sair deste quadro. Uma delas é trocar o elevador pelas escadas. Coloque um tênis na sua bolsa ou mochila e, sempre que possível, vá caminhando para o trabalho ou para a faculdade. Se programe para caminhar no fim de semana. Transforme a atividade em passeio e vá para o parque ou para a praia. Andar na beira do mar é revigorante. Além de todos os outros benefícios, o estresse vai embora. Andar 20 minutos por dia diminui 30% das chances de uma morte prematura. E se o seu problema é a falta de tempo, preste atenção. Fazer as tarefas de casa, como varrer, estender roupa, servem como atividade física. Olá, está começando mais um ACS na TV e recebemos hoje aqui no estúdio Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu do Café. Alessandra, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite, estou muito feliz de receber você aqui. Muito obrigada a vocês pelo espaço, é sempre um prazer participar aqui com vocês. Alessandra, vamos começar falando um pouquinho de você, sua trajetória e como você se conectou, com esse mercado de café. Então, eu já trabalho com café há quase 20 anos. Eu comecei a trabalhar com café em 2005 e comecei a trabalhar no comércio exportador, na parte jurídica, e imediatamente eu comecei a trabalhar também com o Museu do Café, mas de forma pontual, trabalhando só a gestão política, estruturação dos documentos institucionais, e fiquei durante 12 anos tendo esse trabalho de ficar na parte jurídica do comércio exportador, mas também atuar de forma pontual nas questões do museu, participei de todo o processo de qualificação do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração, que é a organização social que gere o Museu do Café, um museu do Estado de São Paulo, e participei de todo esse processo até mesmo para conseguir essa qualificação dessa entidade como uma organização social. Até que em 2017 eu fui convidada, fui designada a ser a diretora executiva, abandonando completamente a parte jurídica, e passando a atuar nessa parte cultural, que que tem muito entusiasmo, que é uma coisa que demanda muito mais tempo, mas que tem um resultado, vários resultados durante o ano. E depois disso, comecei a me especializar nessa área cultural, buscando realmente ter um entendimento das políticas culturais, ter um entendimento do que é uma gestão de museus, quais são todas as características dessa gestão de um equipamento museológico, o que isso realmente representa. E estou feliz aí, hoje à frente do Museu do Café, há 5 anos como diretora. Perfeito. Qual que é o principal papel de vocês aqui na nossa região e pensando, acho que no Brasil todo, levar a história aí para o Brasil? Eu acho que é bem isso, Thaíris? Eu acho que o museu é um local de memória de um produto muito importante para o estado de São Paulo, importante mesmo, até mesmo para colocar o estado de São Paulo na posição dele hoje, do maior estado no Brasil, assim, maior em condições econômicas, em condições culturais, um local de destaque, porque o café, como todo mundo sabe, faz parte de tudo isso, foi a base da economia brasileira, no final do século XIX, no século XX, e trouxe todo esse desenvolvimento econômico, social e cultural do estado de São Paulo, mas também para todo o país, E hoje ele continua ainda sendo. Então a gente está
a gente como museu, a gente tem que preservar toda essa história, né? A gente tem que difundir essa história, né? Apresentar isso para um público mais variado possível e principalmente para o público escolar, né? Porque é um assunto que é pauta, faz parte da grade curricular das crianças, né? Então, faz parte da história do país. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente trata de um produto muito precioso, né? A gente trabalha um produto que ele tem uma posição de destaque, ainda hoje tem uma posição de destaque. Aí, pegando esse gancho, né, que você falou do público escolar, hoje o museu ele tem uma visitação exclusiva para esse público, né, Alessandra? Super importante, né, os jovens conhecerem a história do café e estarem dentro dos museus, né? Exatamente. A gente tem um núcleo educativo dentro da nossa equipe, né, dedicado somente a essas atividades, não só com o público escolar, mas principalmente com esse público escolar. Então, a gente tem parcerias também com a Secretaria de Educação do município, a gente tem parceria com outras instituições escolares, mas a gente tem, esse público é muito representativo, né, nessa visitação presencial, mas a gente também tem projetos educativos para outros públicos, né, como o público idoso, como público universitário, como público com pessoas com deficiência. Assim. Então, a gente tem um trabalho e também tem, dentro do núcleo educativo, a gente também tem um viés social. Então, a gente trabalha também, a gente tem uma parceria muito bacana com as unidades da Fundação Casa, aqui na Baixada Santista. Então, a gente leva todo esse conhecimento, né? E dentro desse projeto em especial, né, com a Fundação Casa, a gente não fala só da história do café, a gente leva também a formação, porque a gente tem dentro do museu o Centro de Preparação de Café, né, que é a nossa área de formação, que ministra cursos de barista, de torra, a gente tem latte art, a gente tem várias outras coisas e a gente consegue levar um pouco disso para as unidades da Fundação Casa para poder formar aqueles adolescentes que estão lá naquele momento, para que quando eles saiam de lá, eles possam ter um acesso ao mercado de trabalho. Então, a gente consegue fazer isso também. Eu acho que isso é muito importante para o nosso núcleo educativo. Que importante, né? Acho que promover, o museu está aberto a todos, né? Promover a diversidade é super importante. Exatamente. Parabéns. Obrigada. Alessandra, vocês estão num momento da gestão muito importante, que é completando aí os 100 anos da Bolsa do Café, onde o Museu do Café está localizado, certo? Conta um pouquinho para a gente dessa história aí ao longo desses 100 anos, como que se desenrolou e como que está esse momento para vocês? É um momento muito importante, né? É um momento ímpar mesmo. Né? Completar 100 anos no Brasil é muito, muito representativo. Né? Quando a gente fala de Europa, nem é tanto, mas aqui no Brasil, completar 100 anos, um país que é novo, significa muito. Então, a Bolsa Oficial de Café ela foi inaugurada em 1922, durante e para as comemorações do centenário da independência, né? Um edifício que tem toda uma robustez assim, arquitetônica, né? Muitos detalhes, né? Que utilizou dos melhores materiais, buscaram materiais de fora, como os mármores italianos, as madeiras, os vitrais, até mesmo as telhas. Então, foi buscado o que tinha de melhor no mercado, no mundo, para se fazer aquele edifício, para mostrar não só a importância do Estado de São Paulo, o poderio, né, do Estado de São Paulo, mas a importância do café naquele momento, né, daquele momento histórico mesmo do centenário, quanto o café era importante ali. A Bolsa, ela funcionou, né, ela regulava, né, e operava mesmo essas transações, essas operações de café, e ela funcionou como bolsa até ao final da década de 60. E depois disso, a bolsa foi extinta, né? 1960, 70 e pouco, agora eu não vou me lembrar ao certo, ela foi extinta e ficou o prédio sendo ocupado por repartição pública. Né? Então, a gente tinha uma secretaria da Fazenda que ocupava parte do prédio. E o prédio começou a entrar, né, porque ela não ocupava tudo, e começou a entrar num processo de degradação. A ponto que, em 1995, 1996, a gente teve a reunião de alguns dos segmentos da cafeicultura, juntamente com a presença muito importante da Associação Comercial de Santos, né,
porque tinha iminência, que a torre estava com a iminência de cair. Né? Então, estava lá a torre do edifício, tem 40 metros, então ela estava na iminência de cair e começou a se fazer uma gestão com o pessoal do Alegra Centro, mais a Associação Comercial de Santos, e começou a fazer uma gestão buscando o apoio, né, de outros representantes da cafeicultura para poder chegar até o governador do estado para que pudesse recuperar a bolsa não, a torre. E nesse momento o governador se sensibilizou com isso e ele pegou e foi criado um grupo de trabalho, reunindo essas pessoas e outras mais da sociedade santista, para que pudesse fazer uma análise, né, pudesse fazer uma verificação por completo, e verificou que o prédio precisava de um restauro completo. E em 1998 foi entregue o prédio totalmente restaurado, né, com o objetivo que se ali fosse formado um Museu do Café. Em 1998, em março de 98, foi criada a Associação dos Amigos do Museu do Café, hoje o Instituto de Preservação da História do Café e da Imigração, e começou a fazer um trabalho ainda muito de formiguinha, muito pequeno no Museu do Café, e esse ano a gente completa 24 anos. Perfeito. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco, já voltamos, continue com a gente. Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Estamos de volta com o segundo bloco do ACS na TV, que recebe hoje a Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu do Café. Alessandra, a gente estava falando sobre o centenário da Bolsa do Café e em comemoração ao centenário vocês vão realizar o baile dos 100 anos da Bolsa do Café. Qual que é a expectativa para o evento e como que vai funcionar? Então, para o centenário, a gente está fazendo uma programação ao longo do ano, né? Começou em março e a gente tem algumas coisas em andamento e dia 1º de setembro a gente vai ter o baile dos 100 anos da Bolsa, né? A gente pretende reunir autoridades políticas, reunir toda a cadeia, representantes da cafeicultura, né, no âmbito nacional e fazer uma grande celebração, à altura mesmo do aniversário de 100 anos, né? Então, a gente na próxima semana, a gente lança agora o primeiro lote de convites e a gente convida a todos a participarem conosco e a celebrarem conosco essa data. Legal. Alessandra, e o Museu, né, do Café, essa gestão, ela passa por um momento de reestruturação institucional. O que vocês estão planejando aí para o futuro, para os próximos anos? Então, desde o ano passado, a gente iniciou um processo de reposicionamento mesmo, né? Então, a gente tem trabalhado nisso, entendendo que o museu, ele não preserva, ele não só guarda a questão do passado, né? Então, quando a gente fala do café, o café teve uma importância ímpar no passado, a gente conseguiu muita coisa, o Brasil é o que é hoje por conta do café, mas o Brasil o café continua sendo ainda uma das principais pautas da economia. Né? Ele tá entre os 5 principais produtos da economia. Então, ele tem uma importância muito grande. Né? Logicamente que a gente tem outros produtos que também se destacaram ao longo do tempo, mas o café não perdeu a sua importância. E ele continua produzindo cultura, né? Ele continua sendo muito importante socialmente e, logicamente, ele continua sendo importante financeiramente e economicamente para o país. E a gente sabe que a cafeicultura, a história da cafeicultura continua sendo escrita, né? A gente tem aí passado, aí, que vai fazer quase 300 anos, a gente já tem quase 300 anos da cafeicultura no país, mas a gente tem ainda muitos anos pela frente da cafeicultura para os cafés do Brasil. E hoje está sendo escrita esse novo capítulo da cafeicultura. Uma cafeicultura totalmente responsável, com essa preocupação, né, de ser responsável. E a gente vê que isso está produzindo resultados lá fora. A gente vê que o Brasil ele é destaque, né, em cafés, não só na qualidade do café, mas quanto na sustentabilidade da sua produção.
produção, né, de todos os processos. Então, eu acho que isso precisa, o museu ele precisa, não só, ele precisa preservar, ele precisa difundir, mas ele precisa ser um local de discussão desses temas, né, que estão em pauta hoje, né, no mercado. A gente precisa conversar, a gente precisa acompanhar e a gente precisa registrar, porque a gente está escrevendo os próximos 100 anos daquele edifício. Então, a gente precisa, porque a gente é responsável por aquilo que a gente vai deixar de memória para o futuro. E não tem como a gente falar sobre sustentabilidade, responsabilidade social sem falar de pessoas, né? O mercado ele vem pedindo um compromisso, acho que do mundo todo em relação às pessoas. Como que a cafeicultura ela enxerga as pessoas dentro do negócio? Eu acho que a cafeicultura, só da gente pensar, quando a gente pensa numa xícara, que aquele café, para chegar ali como bebida, ele passou por várias mãos, né? E eu gosto muito de um vídeo que tem no museu, né? As mãos do café, demonstrando todo o processo, né? Desde a hora que você planta até a hora. Você não pode deixar de tentar humanizar, né? Esse processo. Esse processo ele é humanizado, né? O café é um produto de relações, né? Então, assim, o café, você vem cá tomar um café comigo, eu posso ir lá para tomar um café com você, vou tomar um café ali para a gente resolver uma coisa. Então, o café, ele já é de relações, ele já tem isso. Então, eu acho que hoje a gente busca muito mais isso mesmo, a gente tem que humanizar toda essa relação da cafeicultura e eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que, eu tenho orgulho do que eu tenho visto por aí, entendeu? E tenho orgulho de poder estar divulgando tudo isso, todo esse momento da cafeicultura. Alessandra, falando um pouquinho de tendências, né? A gente acompanhou aí no último dia 11 e 12 de maio o Seminário Internacional de Café realizado no Guarujá, com a organização da Associação Comercial de Santos. E falou-se muito sobre tendências de mercado, o que o consumidor está pedindo. E uma das coisas que se falou é, além da qualidade, o consumidor está prezando pelo sabor, como você falou, prezando pela sustentabilidade. Como que está o mercado aí em relação a isso? Acho que o mercado está super aquecido, né? Eu acho que eu vejo ele muito aquecido e eu vejo essa conexão muito forte, né, dos cafés do Brasil com a questão da qualidade. Eu acho que o consumidor, não só um consumidor interno, mas também e principalmente o externo, né, ele já consegue linkar café de sustentabilidade, ele vem do Brasil. E a gente já está num processo bem avançado também da sustentabilidade. A gente já consegue colocar e a gente já consegue apresentar essa sustentabilidade. E eu lembro de uma fala do Marcos Matos, do Secafé, durante o seminário, que ele fala, né, que ele espera que vai chegar um dia que o consumidor vai chegar, vai pegar um café na prateleira e vai linkar, vai pegar, esse café do Brasil tem qualidade, tem sustentabilidade. E eu acho que é isso que a gente está nesse caminho hoje e muito avançado, bem lá na frente, prontinho para isso acontecer. Com certeza. Alessandra, a gente falou um pouquinho, né, sobre as atividades do Museu do Café em relação a idosos, em relação às parcerias aí com a questão da responsabilidade social, mas quais atividades que o Museu do Café oferece hoje? Quando a gente fala de museu, né, daí todo mundo fala, eu vou chegar lá, eu vou entrar, vou fazer uma visita no museu, vou ver o que eles têm, tudo, né? Mas o museu ele é muito dinâmico, né? Então a gente tem, logicamente, existe uma exposição de longa duração do museu, né? Do Museu Café Patrimônio Cultural do Brasil, então que a gente apresenta todo esse processo da planta xícara, que a gente fala das mãos do café, a gente apresenta lá uma linha histórica, falando desde quando o café surgiu até praticamente nos últimos anos. A gente fala um pouquinho da Praça de Santos, fala um pouco também do edifício e também temos exposições temporárias e já falando da questão de trabalhar temas atuais, né? Então a gente tem lá Mundo em Rede, falando das telecomunicações, a ligação das telecomunicações com o desenvolvimento da cafeicultura, o quanto os dois foram evoluindo, né, conjuntamente, e quanto um foi apoiando o outro nisso, né, quando foi responsável por isso. E a gente tem uma que foi inaugurada ano passado, que eu tenho um carinho muito grande, porque é um projeto já de quase 3 anos, falando de mulheres no café. Né? Então, é Feminino no Café, essa com recorte histórico de 1870 a 1930, mostrando naquele momento que
porque o sistema brasileiro era totalmente patriarcal, o quanto as mulheres ficaram invisibilizadas. E nos últimos 20 anos a gente vê uma pesquisa muito forte para tentar dar luz a essa invisibilidade, né? E a gente apresenta lá o quanto as mulheres contribuíram para todo esse desenvolvimento da cafeicultura, seja ela desde as escravizadas, as colonas, as operárias, as artistas, as fazendeiras. Então a gente tem sempre a mulher, né, que por conta desse nosso sistema sempre ficou à sombra dos homens, né, mas muito pelo contrário, né, elas estavam lá num trabalho efetivo e contribuindo de uma forma muito importante para a cafeicultura. E além das exposições, a gente tem a área de formação, né, que eu falei, o Centro de Preparação do Café, que a gente ministra diversos cursos, tem também as visitas com degustação. Temos também temos projetos educativos, então tem vários projetos educativos, então vocês podem acessar o site, verificar lá. E temos uma programação cultural muito intensa, né? Então, sempre tem alguma coisa acontecendo no museu. Então, a gente tem sempre uma apresentação musical, um teatro acontecendo, a gente está sempre uma feira, então está sempre acontecendo alguma coisa. É um local muito dinâmico, de muito movimento. Perfeito. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do segundo bloco, já voltamos, é rapidinho, fica aí. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe descontos de até 56% nas mensalidades. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. Fique bem informado com o Caderno Regional, de segunda a sexta, 7h30 da noite. Na sua Santa Cecília TV. Apoio Laboratório Célula Mater. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do ACS na TV, que recebe hoje a Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu do Café. Alessandra, vamos continuar nosso bate-papo. Não é fácil, eu imagino que não deve ser fácil gerir um museu, né, centenário, aí, num prédio centenário. Quais são os principais desafios que você enfrenta aí? É difícil porque, como você disse, é um prédio centenário, prédio tombado, né, nas 3 instâncias, então, Condepasa, Condefat e IPHAN, então qualquer intervenção que seja necessária fazer lá dentro do prédio, tem todo um processo, né, prévio de autorização dos órgãos de patrimônio público, né, e a gente tem essa questão que você não pode fechar o museu, então tudo que você vai fazer, você tem que fazer sempre pensando em deixar o museu parcialmente aberto, né, a gente falando de questões estruturais, né, e um prédio com muitos ornamentos, né, e com uma especificidade de especialização para lidar com aquilo, né? Então, eu acho que o maior desafio é esse, né? E também a gente tem essa questão de você, como por ele ser muito dinâmico, daí de você ter uma criatividade muito grande para você estar sempre sendo... que você consiga sempre despertar o interesse, incitar o público de ir visitar o museu. E hoje, com o meio digital, né, vindo com a pandemia, né, você tem um museu trabalhando de forma híbrida. Então, na verdade, você tem 2 museus em funcionamento, né? Você tem o presencial e você tem o virtual. E você tem que ter atividades, ações sendo realizadas nos 2 formatos. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe muito aprendizado, conseguiu abrir portas, fez com que o museu tivesse um alcance muito maior, né, por conta do meio digital, mas, por outro lado, ela demanda, né, um trabalho duplo para você poder dar conta desse sistema híbrido. Não é fácil, né? Não é fácil. Alessandra, a Associação Comercial de Santos é uma instituição centenária, tem uma história importante junto do café também aqui na nossa região. Qual que é a relação, a importância, né, do relacionamento da Associação Comercial de Santos com o Museu do Café? Eu tenho certeza. A Associação Comercial de Santos, ela foi fundamental
para a criação do Museu do Café, né? Ela foi uma das grandes idealizadoras, junto com o pessoal do Alegra Centro, né, e algumas instituições do café, entidades de classe do café. Então, eu acho que se não fosse o pontapé inicial da associação comercial, a gente não teria conseguido sequer criar a associação de amigos. Então, o museu ele começa dentro das dependências da associação comercial, então as reuniões relacionadas ao museu são todas realizadas lá dentro, então tem ata disso tudo, então isso tudo está totalmente documentado, demonstrando, eu acho, que essa importância mesmo de uma instituição também centenária que abre as suas portas para poder criar uma outra instituição totalmente voltada para cuidar da história do café. E para quem quiser visitar o café, como que faz, o Museu do Café, né? Como que pode fazer, como que são as informações? Então, para quem quiser visitar o Museu do Café hoje ele está funcionando totalmente, né, presencial também, então você pode ir de terça a domingo, sendo que de terça a sábado o horário é das 9 às 18 horas, lembrando que a bilheteria fecha 1 hora antes, e no domingo das 10 às 18 horas também com a bilheteria fechando 1 hora antes. Quem quiser saber um pouco mais sobre o museu, eu convido a acessar o site do museu, né, www.museudocafé.org.br, e convido a todos também a nos acompanhar pelas redes sociais. E quem quiser tomar um cafezinho também dá para passar por lá? Pode passar por lá, a gente está no momento com a cafeteria, né, em reforma, mas a gente está atendendo, então a gente está lá com um atendimento provisório para poder estar melhorando ainda mais aquele atendimento. A cafeteria ela sempre foi uma cafeteria modelo, né, porque a cafeteria do museu ela tem um diferencial, ela faz parte da visita do museu, né? O Museu do Café, querendo ou não, é um museu sensorial, né? Então você entra, você vê, você toca, você sente o cheiro, você tem o paladar. Então você consegue, né, acompanhar em todos os sentidos essa história do café. Perfeito. Alessandra, a gente está chegando ao fim do Acesse na TV. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou deixar um minutinho para você se despedir. Eu que agradeço muito pela participação aqui. É sempre um prazer participar. Quero novamente convidar a todos a visitar o Museu do Café. Aqueles que não conhecem, venham nos visitar. Aqueles que conhecem, venham, retornem ao museu. Sempre tem alguma coisa nova acontecendo. Quero também convidar a todos a participarem do baile dos 100 anos da Bolsa. Na próxima semana a gente vai ter novidade, a gente vai estar divulgando isso para poder com mais informações para quem quiser participar. Muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, aproveito para agradecer a companhia de vocês. A partir de agora, os próximos programas serão com a jornalista Júlia Carrillo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pela companhia. Obrigada, diretoria, pela confiança e toda a produção do programa. Até a próxima. Tchau. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. Residencial One. Evolução e rapidez na medida certa. Praticidade e tecnologia que unem todas as facilidades do seu dia.